Vamos ao Brado Entrevista. Brado Entrevista, a gente vai conversar com o marqueteiro, jornalista, cientista político Eduardo Bisotto. Eduardo, bom dia, muito obrigado pela participação aqui no Brado Jornal. Eu, antes de tudo, gostaria de parabenizá-lo pelas análises. Muita gente já falou de você para mim, falou sobre as suas análises a respeito do Renan Santos, que se mostraram completamente corretas. E eu queria começar essa entrevista perguntando sobre a última pesquisa de semana passada. Foram duas, se não me engano, uma a CNN e outra que apareceu o Renan com 5% já à frente desses caras aí, de governadores, ex-governadores e esses caras caciques do centrão brasileiro. Eduardo Bisotto, mais uma vez, muito obrigado e bom dia. O que você acha desses últimos resultados do Renan Santos? Bom dia, Timóteo. Bom dia para a galera que está acompanhando a gente aí pelas redes, enfim, para todo mundo que está acompanhando essa entrevista. Timóteo, eu acho que está tudo dentro do que eu havia previsto desde o ano passado, quando o Renan apareceu na primeira com 0,5%. Existem fatores estruturais em eleições que não são tão difíceis assim de ler, mas que parecem que são um verdadeiro mistério para a análise política brasileira. Veja, dava para entender aonde a candidatura do Renan Santos iria, bastando analisar os resultados das eleições de 2018 e 2022 de maneira desapaixonada. O que 18 e 22 nos ensinam? 18 e 22 são as eleições mais polarizadas que o Brasil já viu em toda a sua história. Ainda assim, em 18 você tem um Ciro Gomes que faz 12% no primeiro turno, e em 2022, com Lula e Bolsonaro, que são as duas personalidades mais cativantes, apaixonantes, polarizantes da política brasileira dos últimos 30 anos, você ainda tem lá Ciro com 3 e um pouquinho, Simone mais 3, aí você bota mais 2, 3 da Soraya, junta tudo ali e você vai chegar aos mesmos 10, 12 que o Ciro havia feito em 2018. Por que não teve um candidato que fez esses 10, 12 em 22? O Ciro, com o João Santana pilotando a campanha dele, fez uma campanha muito, muito ruim. Ele errou totalmente no que a filosofia chama de Zeitgeist, a leitura do espírito do tempo. Era o Ciro tentando parecer jovem, era o Ciro Games, livezinha constrangedora com o Gregório do Vivier, um troço muito mal pensado. O João Santana tentando ser jovem, um idoso tocando campanha, alguém que cresceu com o mindset de campanhas dos anos 2000 e tentou se atualizar, e foi um desastre na execução. Por mais que talvez ele tivesse o diagnóstico correto, a execução foi muito ruim. Eu sempre soube que o MBL sabe fazer campanha e não precisa ir longe, basta pegar o case de Arthur Duval em São Paulo na eleição de prefeito de 2020. Basta pegar os deputados e, enfim, que o MBL tem eleito aí ao longo dos anos, deputados e vereadores, eles sabem fazer. Eu conheço o Renan Santos há muito tempo, eu sei que ele entende muito de política e saberia como fazer, está fazendo tudo direito, e esse primeiro eleitor, o eleitor independente, está vindo ao natural. Que esse eleitor, ele até dá uma flutuadinha, tipo, ele namorou com o Ratinho Júnior, por exemplo, em algum momento dessa pré-campanha. O que explicava o Ratinho Júnior ali na casa dos 10% até. Só que aí ele descobre, tipo, ele até é filho do Ratinho pai, do apresentador, do programa da SBT e tal. Só que esse cara é um político tradicional demais para o que o momento da política brasileira pede. O momento da política brasileira está pedindo ruptura, está pedindo coisas novas. Há um outro equívoco, isso é um mantra repetido, é só fazer um zapear os canais de notícia, que você vai ver a mesma narrativa repetida em todos os canais. Globo News, CNN, Jovem Pan News, sempre vai ter um especialista lá para explicar que existe um eleitor brasileiro que está tentando fugir da polarização e quer uma terceira via. Não, o eleitor brasileiro não quer uma terceira via. Ele quer um candidato diferente do Lula e do Bolsonaro, do petismo e do bolsonarismo. Mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Porque ele não quer um candidato nem. Ele não quer uma coisa morna, uma coisa sem sal, sem açúcar, sem sabor. Perfeito. Não, ele quer alguém diferente, é outra coisa. Quando fala que, eu entendi, até perguntar por que é diferente, então. Porque na terceira via,
segundo os analistas tradicionais, é um cara morto, é um cara isentão, um cara com discurso. Na verdade, o sujeito eleitor desse tipo de eleitor não quer o bolsonarismo, nem o lulismo, nem o petismo. Ele quer uma pessoa que fale, que seja agressiva, exatamente como se comporta o Renan Santos nessas pautas aí, com muita agressividade. Eu concordo do jeito que ele está se portando. O que você acha, Eduardo? É exatamente isso, Timóteo. Eles querem fazer um bonequinho. No fundo, é quase uma sensação de luto pelos anos 90. É tipo, precisamos de um Fernando Henrique Cardoso ressuscitado. A FHC tá com quase 100 anos, com uma saúde bastante fragilizada, tadinho, não consegue aparecer em público há um tempão, sendo cuidado, que tem a dignidade nesses últimos anos dele. E faz 20 anos, desde que o FHC aposentou, que essa galera tá atrás do herdeiro do FHC. Tentaram com Serra, tentaram com Alckmin, tentaram com Aécio. E o eleitor sistematicamente diz: não é isso que nós queremos. Nós queremos algo sim diferente do lulismo e do bolsonarismo. Mas não é esse cara fraco, não é esse cara com medo de dizer as coisas. Não é um Aécio em 2014, para a direita não me empurra que eu não vou. Não. O eleitor não quer esse tipo de frouxidão. Ele quer firmeza, ele quer postura e que não seja nenhum dos dois. Não é a terceira via que os especialistas imaginam, é outra coisa. O eleitor está sim em busca de algo diferente, mas não a terceira via que os analistas de laboratório dos grandes veículos imaginam que vai ser. Não será. Eduardo, direto ao ponto, o que você acha? Estamos 10 horas e 14 minutos, a gente está conversando com o Eduardo Bisotto, marqueteiro, jornalista, cientista político. Você acha que o Renan Santos vai terminar o primeiro turno com quanto? Vamos lá, Timóteo. Eu leio essa campanha em múltiplas fases. Nós temos uma primeira fase que ela vai terminar, de fato, no pós-convenções ali no final de julho. Terminaram as convenções, soubemos quem são os candidatos. Nesse momento, eu espero o Renan Santos na casa dos 10%. Pode ser um 2 a menos, um 2 a mais, mas na casa dos 10%. Algo entre 8 e 12. Aí começa a campanha de verdade. Aí nós vamos ter Renan Santos todo dia no Jornal Nacional, no Bom Dia Brasil, no Jornal Hoje, com visibilidade midiática, é obrigatório por lei, porque são concessões públicas, então tem que botar a agenda em espaço equânime para todos os candidatos. Ele vai ter algo entre 8 e 12 nessa banda, na casa dos 10. Depois disso, o Renan para de falar com aquele eleitor original que eu mencionei, que foi o eleitor do Ciro de 2018, que foi o eleitor de Ciro, Soraya, Simone em 2022. Aí ele precisa alcançar um eleitor que é o indeciso, para tentar chegar na casa dos 15, que seria algo entre 13, 16, 17. Chegando nessa casa, e isso é lá para o final de agosto, na minha avaliação, se conseguir tocar o coração desse eleitor indeciso, aí vem a fase final da campanha, que é tentar discutir sangria com os dois líderes. E eu estou pressupondo que Lula não será candidato, eu estou partindo desse pressuposto há mais de ano, por uma série de motivos, inclusive a idade. Idade, saúde, legado. O Lula não tem mais nada a ganhar disputando uma nova eleição e tem muito a perder disputando uma nova eleição. Então, ele sabe fazer conta melhor do que eu. Não faz sentido o Lula disputar essa eleição. Imaginemos que chegamos no final de agosto com o Flávio Bolsonaro liderando, e eu imagino que vai liderar com folga, com 40 e alguma coisa. Um Fernando Haddad atrás, e eu acho que bem atrás. E o Renan na casa dos 15, aí tem que ver de onde é que dá para sangrar. Eu imagino que se errar tudo, Timóteo, imagina que a partir da abertura da campanha, nada mais dá certo pro Renan. Errou na estratégia, errou na comunicação, errou nas pautas, deu tudo errado. Ele vai manter os 10. Ele vai ficar aí nessa casa do eleitor independente, que foi nele, vendo nele a opção existente para as duas candidaturas principais. Se acertar, vai pegar o indeciso. E aí, na fase final, nós já estamos falando de setembro, mês final da campanha, tem que ver o que dá para sangrar. Eu tenho algumas evidências anedóticas, aí não é ciência, não é número. Tem uma coisa engraçada acontecendo. Eu tô vendo o eleitor do Lula de 2022, perdão, me dizendo que não dá mais, que o PT tá esgotado, que o que tinha para entregar já entregou e que tá cogitando votar no Renan. Eu não acho que essa sangria será linear ideologicamente. As pessoas têm essa tendência a achar que, não, pro Renan crescer ele precisa sangrar o Flávio. Não necessariamente. Às vezes você vai ter um eleitor do Lula que votou no Lula em 2022 só para derrotar o Bolsonaro e que pode repensar esse voto agora.
E que se ele olhar para uma pesquisa e ver um Fernando Haddad com 25 e um Renan com 15, ele pode começar a pensar, e se eu mandar esse Renan para o segundo turno no lugar do Haddad para enfrentar o Flávio? Porque em 2022 ele fez uma escolha para derrotar o Bolsonaro. Se ele concluir agora que o Haddad é o candidato para perder do Bolsonaro, talvez ele faça outra. Então, essa é a minha avaliação de evolução do cenário. Primeiro 10 na abertura de campanha. Se acertar a mão, se fizer tudo certo, vai a 15 até o final de agosto com os indecisos. E aí, setembro, vai discutir sangria com os dois líderes para tentar passar, imagino eu, em segundo lugar para o segundo turno. Você acredita nessa chance real? A gente, inclusive, já falou muitas vezes, né, Vanessa? Você principalmente. Muito. Porque, como você disse, colocando na balança, o Lula tem muito a perder se for candidato nessa eleição. Tanto perder a própria a eleição, né? E ficar. Porque a esquerda gosta de deixar um. Como é que fala? A gente sempre fala um ícone. Um ícone. Ele precisa construir ao longo da história. Né? Ele pensa muito na construção histórica. Exatamente. E você continua acreditando nisso, Eduardo Bisotto, que o Lula não será candidato? Lula não será candidato, não há motivo nenhum para ele ser candidato, Timóteo. O governo é mal avaliado. Você tem um governo que, no melhor dos cenários, tem 45% de ótimo e bom, e em pesquisas infladas. Isso não reelege ninguém. Não há qualquer sinal de recuperação do governo ao longo do ano. Lula disputou 3 eleições antes de ganhar a primeira. Ele disputou 89, 94 e 98. Perdeu 3. Depois que ele ganhou, depois que ele foi governo, só tem vitória. E não só dele. Em 2010, ele encerra um governo com 80% de aprovação e elege como sua sucessora uma mulher que nunca tinha sido síndica de prédio. Tal era a força que ele pôde se dar o luxo de escolher alguém com dislexia. A Dilma tinha um problema claro de dislexia, comunicava muito mal, com péssima relação com o mundo político, e ele empurra isso goela abaixo, o mundo político tem que engolir, e ele elege ela, depois numa reeleição dificílima, com o governo dela mal, ele reelege com a força do carisma dele, entrando na campanha, jogando pesado. Em 21, esse cara é tirado da cadeia. Olha o poder simbólico disso. É quase um Mandela brasileira. Talvez a gente não tenha se dado conta do nível do simbolismo no meu campo político, porque a galera é anti-lulista. E aí também não quer reconhecer algumas coisas. Esse cara foi tirado da cadeia para derrotar o Bolsonaro. Concordo, foi o único verdade. nome. E não foi falta de alternativa, Timóteo, porque foi tentado outros nomes antes. O que a gente chama de consórcio, sistema, essa união entre a STF, políticos do velho centrão, grupos de mídia, tentaram com Luciano Huck, não rolou, tentaram com João Dória Júnior, não rolou. Quando essa galera viu que não havia alternativa, eles tiram o Lula da cadeia, e da cadeia o Lula sai para ganhar a presidência de novo. O que esse cara ganha disputando a eleição agora? Nada. E algumas pessoas, ingenuamente, vêm e me dizem, não, mas a esquerda não vai abrir mão dos milhares de cargos. E aí eu conto pra galera, isso é um pessoal que não tá acostumado com o bastidor do governo. Passou os 4 anos do Bolsonaro, já tinha passado 1 ano e meio de Temer, e ainda tinha petista na máquina. Só a presidência da República, pra galera ter uma ideia, só o presidente, sem ministério, sem nada, só a presidência da República tem 40 mil cargos de livre provimento, que o presidente escolhe como cargos comissionados. Vocês acreditam que algum presidente conhece 40 mil pessoas para nomear no Brasil inteiro? Não. É óbvio que isso são arranjos políticos. O nego chega ali e você não tira mais. FUNAI ficou aparelhada durante os governos Temer e Bolsonaro. Ministério da Justiça, a mesma coisa. A PF, quando o Bolsonaro decidiu mexer, o STF não deixou. Então, pro próprio petismo, o petismo vai perder cargos. Vai, no topo. Uma galera que não se importa muito também, porque essa galera já tá com a vida resolvida. Os militantes do segundo escalão, terceiro, cara, um governo Renan Santos, vamos imaginar, o Renan ganhou a presidência. Vai terminar os 4 anos e vai ter petista no nosso governo, nós não vamos achar tudo. É muito grande, a máquina do Estado brasileiro é grande demais para ser limpa muito rapidamente. Ô Bisotto, o Lula não sendo candidato, Haddad, na sua opinião, é o poste escolhido por eles? Eu acho mais provável, Timóteo, porque já tem um recall, é conhecido nacionalmente, tem a simpatia da Faria Lima, setores da Faria Lima gostam muito do Haddad, botam dinheiro na campanha.
E tem um outro fator, que aí é o fator José Dirceu, que está operando como nunca antes, como operava no auge. O Zé está pensando no petismo, o Lula está pensando no próprio legado e o Zé está pensando no PT. Existe um segundo nome, existia, porque agora ele já não foi para o PT, como estava previsto para acontecer, deixou para depois da eleição. O segundo nome se chamaria Guilherme Boulos. Era o plano B, era o backup para Fernando Haddad. Só que o Boulos é jovem demais, não tem o recall e precisa ainda passar pelo rebranding de tipo, não sou mais o cara que taca fogo em pneu em praça pública para protestar. Não sou o cara que invade imóveis para protestar. Esse rebranding do Boulos está sendo feito na Secretaria-Geral da Presidência da República. O cara aparece como ministro, dá entrevistas como ministro, se mostra mais palatável, uma demora. Então o Boulos é um prospecto de 8 anos. Segura o Boulos, evita o desgaste dele perder uma eleição. É sempre desgastante, isso sempre afeta a imagem, começa a gerar a sensação de derrotado. Deixa o Boulos no banco de reserva, vai com o Haddad, que já é um ativo queimado. O Haddad, depois que ele foi eleito prefeito de São Paulo em 2012, ele não ganhou mais nenhuma eleição. Ele disputou a reeleição, ele perdeu. Ele disputou a presidência em 2018, ele perdeu. Ele disputou a eleição em 2022 em São Paulo, Senado, ele perdeu. O Haddad só perde desde 2016. Perde a última, faz uma last dance, vai fazer os seus 30%, serve como palanque para manter mais ou menos coesas as forças em torno do lulismo, garante que um Rui Costa, o próprio Jerônimo, seja reeleito, que mantenha o controle do grupo político na Bahia, tenta garantir o controle do Ceará. O Ceará está numa situação muito delicada, o Lula força todo santo dia para o Camilo Santana substituir o Eumano, e aí tem um problema local, é uma substituição dura, difícil de ser feita. Tenta manter esses polos de poder local e preserva Guilherme Boulos para a disputa em 2030. E Flávio Bolsonaro nesse cenário aí eleito presidente? Hoje ele é favorito. Hoje Flávio Bolsonaro é claramente favorito por um fator muito simples. Quando um governo é muito ruim, como é o caso desse Lula 3, quando o eleitor rejeita, quando o cenário é de tipo, eu preciso me livrar desse governo, o que é a primeira coisa que o eleitor vai pensar? Acho que travou aqui para mim. Travou o vídeo, mas o áudio tá bom. O que importa... Deixa eu arrumar a câmera aqui que já volta. O que o eleitor vai pensar, Timóteo? A primeira coisa que vai passar na cabeça do eleitor é quem é a oposição a isso? E quem é a oposição a isso hoje, o que vem à cabeça do eleitor é Bolsonaro. Não é nem o Flávio, é o sobrenome Bolsonaro, traz um recall imediato. Muito fácil. Então, se eu quero me ver livre do PT, a lógica é que eu pense imediatamente em Bolsonaro. Por isso, hoje, o Flávio é muito favorito, nesse momento da corrida. Aí, lógico, depende do desempenho dele em campanha, depende de como que o eleitor vai se entender com ele. A gente tem visto aí nas últimas semanas, meses, uma guerra interna no bolsonarismo. E quem acompanha a política só por rede social pode achar que a campanha está em crise. Eu já vi esse filme antes, tá? Eu vi isso na eleição do Bolsonaro em 18, eu vi isso na reeleição do Bolsonaro em 22. Isso não chega ao eleitor comum. O eleitor normal, mediano, que está preocupado com o custo de vida no mercado, que está preocupado com o preço do pão, com o preço da gasolina na bomba, esse eleitor, ele nem tem noção de que está rolando toda essa treta interna dentro do bolsonarismo e não dá bola para isso. Se o Flávio conseguir empurrar com a barriga, como o pai dele fazia com maestria, deixa como tá para ver como fica, mantém o favoritismo até lá. Tem algumas coisas no Flávio que podem ser sinais amarelos, muito longe ainda de ser vermelhos. Tá faltando conteúdo na campanha do Flávio, isso para mim é notório. É muito engraçado porque o Renan fala uma coisa de manhã, de tarde o Flávio tá repetindo. É verdade. E quando você tá dependente do teu adversário para ter conteúdo, você tem um problema, porque esse conteúdo não é teu. Você não sabe exatamente o que você tá falando. Eu tava vendo hoje de manhã um vídeo do Flávio em campanha, e, cara, é um Ctrl-C, Ctrl-V na campanha do Renan. Ontem, no Inteligência Limitada, foi muito isso. Quem lembra do Flávio disputando a prefeitura do Rio vai lembrar da cena icônica dele passando mal e desmaiando. Será que esse cara aguenta a pressão numa eleição presidencial até o dia 4 de outubro? São perguntas que os próximos meses vão responder. Perfeito. Eduardo Bisotto, são 10h27, Vanessa Moreira. Bisotto, muito bacana ter você aqui com a gente. É um prazer. Dentro de todo esse cenário aí que a gente está vendo, né, para a presidência de 2026, né, das eleições, você acredita
que a gente vai ter uma revolução daqui para frente, tá muito, porque é notório até pelas suas falas que a situação está bem incerta. Você acha que existe dentro desse cenário todo a possibilidade, a chance do Renan de fato alavancar quando a campanha começar de fato? Eu também calculo aí, semelhante a você, em torno de 10%, mas até alavancar a campanha. Mas a gente sabe que a reta de campanha, exposição em debate, exposição também das propagandas, isso vai, sem dúvida, trazer muita gente para a luz aí, vai se identificar com o discurso do Renan, que ainda não é o suficiente conhecido, mas pode vir a se tornar. O que é que você acha disso? Podemos ter uma surpresa, uma grata surpresa? Vanessa, primeiro prazer é meu, mais uma vez agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês analisando esse cenário político nacional. Vamos aos números, eu gosto de trabalhar com números e entender o cenário a partir deles. A última pesquisa Quest, eu estou mencionando a Quest aqui porque é o instituto que, em termos de rejeição, é o que mais faz a pesquisa direitinho. A Quest, ela não cai num... A Atlas, por exemplo, comete o erro. Esse erro é muito, muito velho e me incomoda demais em institutos de pesquisa na hora de medir rejeição, que é fazer uma pergunta única. Dentre esses candidatos, em quem você não votaria de jeito nenhum? A Atlas faz isso. Se você olhar a rejeição do Renan na Atlas, acabou a eleição para o Renan, ele nem deveria ser candidato. Só que aí você olha na Quest, que fez a adaptação, o Real Time Big Data, se eu não estou enganado, também está fazendo adaptação. Eu estou brigando com isso desde 2010, eu estou xingando o Instituto Nacional desde 2010. Como é que a Quest está perguntando? Ela diz assim, eu vou ler aqui uma lista de nomes e eu quero que você escolha entre as seguintes opções. Conheço e voto. Conheço e estou decidido a votar. Conheço e posso votar. Conheço e não voto de jeito nenhum. Ou não conheço. Então aí você tem rejeição real. Em 2010, por que eu estou falando que eu estou desde 2010 brigando com essa coisa da rejeição? Que em 2010 a rejeitada se chamava Marina Silva. Era 80% de rejeição nas primeiras pesquisas. Misteriosamente, a mulher com 80% de rejeição tem uma arrancada no final da campanha, termina com quase 20 milhões de votos, quase 20% do eleitorado, a belíssima campanha pelo Partido Verde, sem tempo de TV, sem palanques regionais, sem nada. Sem nada. Por que a Marina teve essa arrancada? Que não era rejeição. Porque se fosse rejeição, é impossível crescer nessa velocidade. É impossível fazer essa quantidade de voto. É porque o que as pessoas estavam fazendo era... Tá ali o entrevistador perguntando, dentre esses nomes, em quem você não vota de jeito nenhum. O eleitor vai apontar aquele que ele menos conhece, para não deixar sem resposta. A Quest, quando ela faz a pergunta da maneira correta, ela descobre a real. O Renan tem a menor rejeição na Quest. Ele tem lá um problema muito, muito sério, eu tenho batido muito nisso nas minhas lives, que se chama desconhecimento. É o grande adversário de Renan Santos hoje. Na última Quest, se eu não estou enganado, são 74% dos eleitores que dizem simplesmente desconhecer. Só partindo disso e vendo que o Renan tem lá, acho que é 3 na Quest, é um negócio assim, 2,5, 3, dependendo do cenário. Se você tem 3 num cenário que apenas 16%, cara, a taxa de conversão disso é brutal. Você é candidato para disputar a liderança de primeiro turno. É óbvio que essa taxa também não vai se manter constante, mas é uma taxa de conversão muito, muito alta e muito, muito rápida. O problema do Renan se chama desconhecimento. Por isso, considerando que 74% não o conhece, ele tem uma taxa de conversão altíssima entre os que o conhecem. É tipo de 1 para 5. A cada 5 pessoas que conhecem o Renan, uma converte em voto. Quando chegar nos 100... vai ser gigantesco. Os números estão apontando. Ele já está chegando... Para ser sincero, na Atlas, por exemplo, ele está na frente do que eu imaginei que ele deveria estar nesse momento da campanha. Pela falta de estrutura da Mistão, é um partido criado em setembro do ano passado, não tem palanques regionais expressivos, tipo, não tem grandes veículos de comunicação, não tem todo o ecossistema que o bolsonarismo sempre teve. E o cara já tá chegando nos 5%. É assustador, é assustador. Eu entendo, tem uma galera muito jovem em torno da candidatura do Renan que queria estar com 10, com 15, disputando vice-liderança. Vocês não fazem ideia da dificuldade que é para ter 2% numa campanha presidencial. Com meia dúzia de meses aí de campanha, o Renan já tá em 5% e subindo, e com viés de crescimento.
Então, Vanessa, respondendo diretamente a tua pergunta, sim, eu acredito muito na possibilidade de termos uma grande surpresa, inclusive porque a galera os adversários ainda estão presos em categorias analíticas do século passado. Eu estava num análises renais na quinta-feira, eu fui lá, o Renan estava em campanha, enfim, eu fui fazer o programa que é tradicionalmente do Renan. E o Júnior Ramos, que é o operador, ele estava colocando um vídeo do Rudá Hit dando entrevista para o site Metrópolis. Rudá Hit é um cientista político do PT, sempre foi de esquerda, um dos fundadores do PT, é um pensador histórico do PT. E aí o cara tenta analisar o cenário presidencial e diz que o Renan não tem chance porque ele não tem grana, porque ele não tem fundo, porque ele não tem tempo de TV. Gente, o que o Bolsonaro tinha em 2018? O que Jair Bolsonaro tinha em 2018? Ele era candidato pelo PSL, ele aparecia 10 segundos no primeiro turno na TV, ele só tinha tempo de dizer eu sou Jair Bolsonaro, visite minhas redes sociais, e acabava o programa. E ele foi pro segundo turno liderando e ele ganhou a eleição. Esses caras pararam no tempo. Eles realmente acham que nós estamos vivendo no Brasil até 2014, que é a última eleição em que essas categorias importaram alguma coisa. 18 e 22 já não importaram em nenhuma das duas eleições. Bisotto, pra gente encerrar, e o vice? Quero que você comentasse, quem que será o vice do Flávio, na sua opinião? Vai ser alguém do Nordeste mesmo? Acho que o Ciro Nogueira já foi descartado. E o vice do Renan? Você tem informação aí, se quiser falar pra gente? O vice do Flávio Timóteo teve uma coisa muito engraçada que rolou de bastidor aí. Quem tá tocando toda a campanha do Flávio Bolsonaro é o senador Rogério Marinho. Ele é o coordenador, ele assumiu a parte política, ele assumiu os palanques regionais. E dizem, pessoas que conhecem os bastidores me falaram que o senador Rogério Marinho não é notório pela finesse, assim, pelo bom trato, pelo respeito com as pessoas. Como nós dizemos aqui no interior de Santa Catarina, tem um ditado popular que nós usamos, Timóteo, que é grosso que nem dedo destroncado. Quando você quebra o dedão e ele incha. E dizem que o Rogério Marinho é assim. Aí, o Rogério teria encomendado uma pesquisa em Minas Gerais para entender o tamanho de Romeu Zema em Minas Gerais, e o resultado foi muito ruim para Romeu Zema. Muito ruim. E aí o Rogério Marinho teria marcado uma conversa com o Romeu Zema, um almoço, em que ele falou isso para o Romeu Zema de modo bastante indelicado. E o Zema saiu desse almoço muito, muito brabo, decidido a levar a candidatura até o fim, mesmo com o Novo não querendo, porque o Novo hoje, a imensa maioria do partido é um tipo de bolsonarismo ilustrado, é uma galera que sabe usar garfo e faca, sabe se comportar. Gerou uma crise do tamanho do mundo. E por que gerou uma crise do tamanho do mundo? Porque o Rogério Marinho esqueceu que não tem vice sobrando. Você menciona o senador Ciro Nogueira. O senador Ciro Nogueira adoraria ser vice do Flávio, é um sonho dele. Por que o Ciro Nogueira não vai ser vice? Porque a Federação União Progressista é um balaio de gato, eles não conseguem chegar a um acordo. O que a União defende aí no Nordeste é uma coisa, o que defende no Centro-Oeste é outra, o que defende aqui no Sul é outro. O progressista é a mesma coisa. O progressista do Ciro Nogueira no Piauí, na base, é essencialmente lulista. Aqui no Sul, o progressista é bolsonarista. Então, é um saco de gato que não chega a um acordo. Então, o Flávio sabe que o vice não virá daí. Então, Tereza Cristina também, que seria outro sonho. Mulher conservadora, agronegócio. Não vai rolar. Me falaram que o Valdemar entrou a pedido do Flávio depois desse episódio do Rogério Marinho. O Valdemar tem conversado com o Zema porque o Flávio ainda cogita o Zema como vice. Eu acho que, dado o cenário, pela falta de opções, ou será o Zema, ou nós veremos uma chapa pura, que seria um jeito do Flávio pacificar essa guerrinha interna do PL. Aí a vice seria a senadora Damares Alves, contempla Michele Bolsonaro, contempla a turma do Nicolas, contempla evangélicos, contempla muita coisa. Então eu acho que fica entre Zema e Damares. Sobre o vice do Renan, quem eu vejo hoje, aí nós temos que analisar também a acessibilidade. Não vamos achar vice fora, não vamos achar vice de partido médio, grande, essa galera não virá. Quem que nós temos de vice dentro dos quadros da missão com viabilidade? Um nome que me agrada muito é o do Coronel Busnello, do Rio de Janeiro. Tem cabelos brancos, tem formação, tem preparo, tem equilíbrio, traz a respeitabilidade da idade e é tratado como herói pela tropa. Hoje, me parece que é o melhor nome que a missão tem. Pode ser que surja outro, pode ser que surja alguma outra coisa até o período das convenções, mas hoje ele me parece o nome mais forte, mais viável, até porque entrega algumas pautas muito caras ao Renan, né? O Renan tem martelado muito nessa questão da segurança pública. Para que melhor do que ter um coronel do BOP na tua vice para implementar essa agenda?
Com devidas às proporções, Bisotto, esse vice do Renan que você falou seria como se fosse o José Alencar de 2002 do Lula? É mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Inclusive, essa questão da idade pega. O Renan é jovem. 40 anos para um presidente da República é jovem. 41 o Renan tá. Aí quando você olha para o lado e vê, não, tem um senhorzinho ali de cabelo branco que já trocou tiro com vagabundo, que vai aparecer um monte de depoimento, Timóteo, na campanha de gente que foi socorrida por ele, salva por ele, libertada por ele. Aí as pessoas olham, não é um jovem maluco porque tem um senhor ali que garante. Se esse jovem for maluco demais, nós botamos esse senhorzinho na presidência e tiramos também o jovem. Dá uma segurança pro eleitor. É o Alencar pro Lula, o próprio Mourão pro Bolsonaro, o general Hamilton Mourão para Jair Bolsonaro. É a segurança, tem um maluco na cabeça, mas o cara que tá ali do lado não é maluco. E o futuro pra gente, são 10 horas e 38 minutos, fazer mais essa pergunta. E sobre o bolsonarismo, Bisotto, como é que você avalia o bolsonarismo agora e depois da eleição? Você acha que está enfraquecendo? Depende muito do resultado da eleição. Digamos que Flávio Bolsonaro seja eleito, o bolsonarismo segue como uma força muito, muito relevante da política nacional, hegemonizando o campo da direita, e aí vai hegemonizar ainda mais. Tem um componente, eu vi um tweet semana passada, Timóteo, eu não vou lembrar quem foi, fazendo uma reflexão de por que sai muito ex-MBL para o bolsonarismo e o contrário não acontece? O motivo é simples, questão de oportunidade. O bolsonarismo tem mais estrutura, tem mais grana, tem mais visibilidade, é mais fácil você grudar no grande líder. Então, se o Flávio ganha, tudo isso permanece e amplifica. E ainda o Flávio terá os instrumentos para disciplinar a própria base que hoje está colapsada. Essa guerra entre nicolaitas, carluxistas, a turma dos irmãos contra o resto, tudo isso passa se o Flávio ganha a eleição, que toda essa galera vai ter que comer na mão do Flávio, vai depender dele para nomeação de cargos, para acesso à verba, para dinheiro, para emendas, para tudo. Se perde a eleição, aí eu vejo o colapso do bolsonarismo e outra coisa completamente diferente surgindo. O Nicolas já está tentando colocar essa outra coisa de pé em parceria com Michele Bolsonaro. Então tem um racha dentro da própria casa do Jair, que a esposa dele está de um lado e os filhos estão do outro. Se o Flávio perde a eleição, no outro dia vira guerra civil pelos restos, pelos espólios de guerra, pelo que sobrar, pelo controle do PL, pelo controle do fundo partidário, pela definição das eleições de 2028. Aí o bolsonarismo entra em risco de extinção real, porque não tem a força carismática do Jair, o filho perdeu a eleição e tem um líder jovem que nas internas bolsonaristas é muito bem quisto pelo eleitor e por setores da base bolsonarista, que é o Nicolas. Aí vira vale tudo. Aí nós voltamos para as origens do MMA brasileiro, lá nos anos 90, 80. Aí na Bahia mesmo, o Timóteo, tinha muito, que era as academias organizando verdadeiras brigas de rua, sem regra, sem juiz, sem nada. Vai ser isso. Vamos marcar de sair na mão e vamos ver quem que para de pé no final e fica com o espólio da máquina. 10 horas e 40 minutos. Bisotto, sensacional entrevista, velho. Muito obrigado, de verdade. Parabéns pelo trabalho. E espero você mais vezes aqui, de verdade, do meu programa Brado Jornal. Eu é que agradeço, Timóteo, e precisando só me chama que eu sou parceiro, tô por aqui. Valeu, Bisotto. Deus abençoe você. 10 horas e 41 minutos. Gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.